Bem-vindos de volta ao canal Resumo dos Filmes. Hoje eu vou contar a história do filme de terror chamado 9 Mortes. Alerta de spoilers a seguir. Em Los Angeles, um homem misterioso se prepara para uma série de sequestros. Ele está montando uma prisão e se armando com vários utensílios letais. Em seguida, ele coloca uma máscara. A primeira vítima do agressor é um homem mau, dono de um clube de striptease e também um agiota que empresta dinheiro às pessoas para ter lucros enormes. Ele repreende uma das suas dançarinas por estar sentada em serviço e deixa o prédio onde é imobilizado e sequestrado pelo agressor. Na noite seguinte, um detetive chamado Jim Jackson está saindo de um prédio com o seu colega e é sequestrado da mesma forma, enquanto seu colega recebe um spray de pimenta nos olhos. O próximo é um homem chamado Coogan. Depois de ouvir a notícia, ele percebe que o agressor está atrás dele e quase leva uma facada, mas é mais esperto e quase consegue fugir. Um ator de Hollywood também é capturado durante uma noite fora com seus amigos. Os próximos sequestrados são um padre chamado Francis, um gangster chamado Leon, uma chinesa chamada Nung Shan, um trabalhador de uma agência de seguro de saúde, Ed Vagoda, e uma assistente distrital conhecida como Kelly Murphy. Todos eles são trancados em uma cela e algemados a barras verticais individuais, com a cabeça coberta por sacos e bocas fechadas com fita adesiva. O agressor entra na cela para soltar os prisioneiros e explica que há uma razão para ele ter reunido todos eles, mas ele quer que eles descubram para sobreviver. Após cada 10 minutos, se eles não forem capazes de descobrir por que eles estão ali, ele diz que uma pessoa será eliminada. Ele promete soltar os sobreviventes assim que eles descobrirem o enigma, então ele inicia o relógio e deixa a cela. Os prisioneiros ficam atordoados a princípio sem saber o que fazer. Leon pensa que o agressor é apenas um policial tentando descobrir algo. Coogan o apoia com alguma história para provar isso, mas Jackson discorda e tem certeza que não é o caso. Ed também tem um ponto, ele sabe que não pode haver nenhum mal maior para alguém procurar vingança. Alguém deve ter feito algo impróprio a um menor, então ele pergunta se eles se lembram de qualquer coisa do tipo. Depois, Ed se apresenta a todos e planeja começar a colocar estas coisas por escrito. Ele pergunta a Kelly se ela cometeu algum crime, mas ela nega ter feito algo tão terrível que faria alguém voltar por vingança. Christian identifica Sully. Ele diz que Sully lhe emprestou algum dinheiro e lhe deu drogas que ele acidentalmente vendeu a policiais disfarçados, que o prenderam por 3 anos. Quando Sully pergunta se ele pagou de volta, Christian acrescenta que ele sabe o que acontece a qualquer um que não paga Sully de volta. Mesmo que ele não tivesse nada nem antes nem depois da sua prisão, ele diz que pagou de volta assim que saiu de lá. Quando Jackson fica sabendo que Sully não é de Los Angeles, ele pergunta se há mais alguém que não seja de lá. Coogan diz ter estado em mais de uma prisão em diferentes partes do país. O padre Francis diz que tem uma paróquia católica no Vale de San Fernando, e Ed diz que é de Barstow. Leon se recusa a falar, dizendo que não se importa com o que o assaltante quer. Só então eles notam uma mulher chinesa e percebem que ela não parece saber falar inglês. Então eles ficam com apenas 2 minutos e todos ficam ansiosos para saber exatamente o que vai acontecer quando o relógio parar de contar. Em seguida, o agressor entra na sala, perguntando se eles encontraram a resposta do seu enigma, mas como eles não respondem, ele puxa o gatilho da sua pistola em Christian, o matando sem mais nem menos. Assim, ele ameaça voltar depois de mais 10 minutos, mas antes de sair, ele diz que eles também precisam descobrir por que Christian estava na cela. Agora restam apenas 8 prisioneiros. Mais tarde, Coogan conta que ele cumpriu pena por 5 anos. Jackson pergunta por que ele foi para a prisão, mas ele não diz a verdade. Kelly implora a Leon para falar, então ele concorda e diz que ele e o seu irmão eram ladrões, mas nega ter alguma vez matado ou tocado inadequadamente alguém. Jackson percebe que isso é um ciclo vicioso e pergunta se Kelly processou Leon alguma vez, mas não parece que Leon já foi pego. O padre Francis não pode mais ouvir tantas confissões, pois é um reverendo, mas Ed não acredita que ele seja tão santo, pois está na mesma cela que os outros. Todos pedem a Ed para fazer a sua confissão e ele diz que arranjou formulários falsificados para obter tratamento médico para o seu cunhado, que teve câncer de cólon. Kelly confessa ter dormido com Jackson no passado, e talvez possa ser a ex-esposa de Jackson que está se vingando deles. O resto dos prisioneiros não acredita que tenha sido isso e mudam de assunto. Leon fala sobre uma ideia para tirar a sua mão da algema, então ele pede a Sully, que está mais próximo, que quebre a sua mão para que ele possa deslizar para fora das algemas e se soltar. Sully faz isso, e Leon puxa gentilmente a sua mão para fora da algema. Então ele foge, ignorando os outros enquanto eles pedem ajuda com suas algemas.
O sequestrador, que os observa o tempo todo através de uma câmera, vai atrás de Leon, o encontra e eles se metem numa briga. Leon pega sua arma e aponta para ele, mas o sequestrador tem tudo planejado e diz a Leon que planejou este sequestro por 2 anos e não pode se dar ao luxo de perder esta chance. A arma de fogo na mão de Leon está vazia, porque ele só carrega uma única bala antes de entrar na cela. Leon tenta fugir, mas leva 2 tiros do sequestrador com outra pistola e depois é arrastado de volta para a cela, preso novamente ao poste. 10 minutos depois, o sequestrador pede novamente a resposta do seu enigma, mas como eles ainda não podem fornecer uma, ele vai até Coogan, que diz que não quer que o seu sangue espirre em ninguém se ele morrer. Então, Coogan agarra o pescoço do sequestrador para estrangulá-lo, mas leva uma bala no coração e é arrastado. Antes de sair com o corpo, o homem ameaça voltar para matar Leon. O relógio começa a contar novamente, e desta vez eles estão assustados com as mortes. Eles têm 8 minutos para descobrir, e Leon espera sua sentença de morte. Só então que a Sra. Chan reconhece Kelly como sua advogada, quando ela foi roubada por um cara chamado Wade Greeley. Como resultado, Ed já tem uma linha do tempo que ele quer que eles preencham individualmente para resolver o enigma. Leon, que não pretende falar agora, confessa que disse ter mentido sobre não ter matado ninguém em sua vida, porque tirou a vida do seu irmão, que o traiu, e depois vendeu a sua arma. Ele também conta ao resto que o sequestrador disse sobre ter planejado o sequestro por 2 anos. Então todos tentam pensar o que eles poderiam ter feito de errado há 2 anos, mas a contagem regressiva termina ao mesmo tempo em que o sequestrador entra e acaba com Leon. Assim que a nova contagem regressiva começa, o Padre Francis diz que já sabe porque ele e outra pessoa estão ali, mas não pode revelar, já que isso foi falado em seu confessionário. Vendo que o Padre Francis está decidido a continuar calado, Ed descobre que o agressor pode não estar pensando em envolvimento direto nesta situação. Ele pode estar buscando vingança até mesmo em pessoas que contribuíram ligeiramente para o que aconteceu. Então ele quer que cada um deles conte tudo o que já fizeram. Sully conta que uma vez matou um homem por ter lhe dado uma bofetada, e Jackson também admite ter batido em um motorista em excesso de velocidade, o que deixou o homem cego. Ed conta ter forçado uma mulher bêbada a dormir com ele, e quando chega a vez do Padre Francis, ele acaba confessando que sabe que o Wade não roubou a loja da Sra. Chan. Mas Kelly tenta descartar isso, dizendo que ela tinha as provas contra ele na época. Ed deduz que quando Christian ainda estava vivo, deve ter sido ele quem roubou a loja de bebidas, e depois ele foi ao confessionário do Padre Francis. Então o Padre Francis apoia essa história, e tudo começa a fazer sentido. Depois que Christian saiu da prisão, ele estava sob pressão para pagar a sua dívida, e foi por isso que roubou a loja de bebidas. Então, talvez o Wade esteja em busca de vingança pela sua condenação errada. Nesse momento, a contagem regressiva para e o agressor entra novamente. Desta vez, ele aponta a arma para Ed, mas o Padre Francis leva a bala por ele. Enquanto arrasta o corpo do reverendo, Kelly tenta implorar chamando-o de Wade. Ed e Jackson tentam perguntar a Kelly se ela sabe de alguma coisa, mas ela responde de volta para eles, dizendo que não se lembra de nada, porque isso foi há muito tempo. Em seguida, Sully chega à conclusão que, como Leon disse que vendeu as armas na época em que Christian saiu da prisão, Christian deve ter roubado a loja com a arma que comprou de Leon. Então, Ed estende a sua linha do tempo e descobre que Sully deu a Christian o motivo do roubo e Leon lhe deu uma oportunidade. A Sra. Chan identificou o homem errado, Kelly o prendeu e o Padre Francis se recusou a contar a verdade aos policiais. É por isso que todos eles estão naquela cela, exceto Coogan, Ed e Jackson. A contagem regressiva termina logo em seguida e o sequestrador entra para tirar a vida da Sra. Chan. Desta vez, Kelly fica assustada e começa a buscar piedade por causa do seu filho, mas o assaltante fica com raiva por ela usar a criança como desculpa e grita com ela. Então, Kelly confessa mais tarde que o filho é de Jackson. Ela também confessa que inventou as evidências contra Wade Greeley depois que a Sra. Chan o pegou e que ela usou Jackson para apoiá-la. Ed pensa que o agressor ficou chateado quando Kelly tentou usar o seu filho por pena, e Coogan, que passou 5 anos na cadeia, poderia ter sido o único que teve contato com o Wade na prisão. Mas antes de Ed terminar a sua análise, a contagem regressiva se esgota, e o agressor entra. Então ele vai até Sully, jurando que não vai mudar a maneira como faz negócios, e a abate. Enquanto os outros dois estão muito cansados para continuar, Kelly confessa que matou um homem porque ele dormiu com ela à força. Além disso, ela limpou todas as pistas do assassino e varreu todas as provas do assassinato para debaixo do tapete. Ed desvenda a última parte do enigma. Coogan pode ter estado em contato com Wade Greeley na prisão. E se ele passou AIDS para Wade Greeley, e foi por isso que ele não quis que o seu sangue se espalhasse em ninguém.
Red sabe que isso poderia ser verdade porque sua empresa tinha acesso a uma terapia medicamentosa que poderia prolongar a vida dos pacientes com AIDS depois que o Wade Greeley deixou a prisão. Red está na cela por ter matado o Wade Greeley devido ao seu registro criminal. Ele sabe que deve ser o seu pai que está procurando vingança, e os 2 anos que ele usou no planejamento do sequestro foi exatamente quanto tempo seu filho viveu. Quando a contagem regressiva termina e o agressor entra, eles lhe dão essa resposta e ele tira sua máscara. Então ele deliberadamente dá a chave a Kelly e pede para ela soltar os outros 2, dizendo que ele informou a polícia da sua localização. Em vez disso, Kelly se solta e ataca o sequestrador. Ela agarra sua arma carregada e elimina todos depois de avisá-los que ela não pode deixar ninguém sair com a sua confissão. Então ela foge do prédio antes da polícia chegar. Obrigada por assistir. Não se esqueça de se inscrever e deixar o seu like.